Deu vontade de dar um glória a Deus, né? Amém. Está todo mundo reprimido, né? Irmãos, vamos abrir a Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Eu quero conversar com vocês nesta noite sobre a importância da oração coletiva. Se a gente tivesse postado, chamado você, e esse culto de hoje à noite fosse de oração, talvez você não estaria aqui. Porque culto de oração, a única atração é Deus. Não tem cantor sertanejo. A Bíblia diz que a igreja, o povo de Deus, seria conhecido como casa de oração. E eu quero meditar com vocês aqui em Atos. Diz assim: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é bom ou não é razoável que abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, os quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolau, Prosélito de Antioquia. Versículo 6, vamos ler juntos? Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. O versículo 4 diz assim: e quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Esse versículo tem sido muito usado no campo da pregação para dizer que a prioridade do pastor, ou a prioridade dos apóstolos, era dedicaram exclusivamente à oração e ao ensino da palavra. Só que quando fala oração e palavra, não significa aí a oração particular, porque eles oravam em particular. E uma igreja saudável não pode separar aquilo que Deus juntou. Porque onde tem só palavra sem oração, e tem muita igreja que só tem palavra e não tem oração, não tem poder, não tem unção, não tem a manifestação da presença de Deus. Eu queria mostrar para vocês, porque muitas vezes a gente lê esse texto e na nossa mente, a gente está pensando que é exclusivamente oração particular. Tem oração particular? Tem. Jesus Cristo diz: quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala ao teu pai que está em... e ele, que está em secreto, te recompensará. Jesus, retirando-se para o deserto, foi orar sozinho. É bíblico. Mas eu queria chamar a sua atenção para a importância e a prioridade que nós, como Igreja Presbiteriana de Pinheiros, devemos ter com os cultos de oração coletivos. Quando a igreja se reúne como povo para orar, coisas extraordinárias acontecem. Diz amém aí para me ajudar. Amém. Pronto. Atos dos Apóstolos,
capítulo 1, primeira reunião que foi feita na igreja foi uma reunião de oração. Atos 1, 12, 13, 14 diz: então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como uma jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reunia. Veja aí o que tem nessa reunião: Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, Judas, filhos de Tiago. Todos estes perseveravam o quê? Unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Aqui é uma oração que tinha de tudo. Tinha a liderança, tinha as mulheres, tinha os recém-convertidos. Os irmãos de Jesus só se converteram após a ressurreição. Então, a primeira reunião que foi feita pela igreja após a ressurreição e ascensão de Cristo foi um culto comunitário de oração. Mas veja que a partir do versículo 15, também teve uma assembleia da igreja para escolher quem? O sucessor de Judas Iscariotes. E diz o texto que Pedro conduziu essa reunião. E essa reunião foi colocado os princípios para ser um apóstolo. E diz o texto, versículo 24. Vamos ler juntos? 24. E orando, disseram: tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual? Veja bem, e orando, disse ou disseram? Vocês são bons em português? Disseram. Significa que todos oraram todos estavam unânimes para que Deus revelasse quem seria o representante, o substituto. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 diz: ao cumprir-se o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Todos. Os apóstolos, os crentes. E eles estavam fazendo o quê? Orando. E aí cumpriu-se o quê? O Pentecostes. Promessa do Pai se cumpriu. Você vai para o capítulo 2, por favor. E diz lá, versículo 42 do capítulo 2, o que diz? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas... Quem é que perseverava? Todos os convertidos. E os apóstolos juntos. No capítulo 3, versículo 1, diz aí que Pedro e João subiram ao templo para a oração. Então, irmãos, nós, pastores e presbíteros e liderança da igreja, nós não podemos faltar aos cursos de oração coletivo. Presbítero para vir aqui só domingo distribuir Santa Ceia, garçom de Santa Ceia, não dá. Eu estou falando, não estou criticando meus presbíteros, que meus presbíteros aqui oram. Eu sei que muitos têm vida pessoal de oração e muitos estão agarrados aqui na madrugada de oração. Né? Agora, irmãos, é muito pouco. O diabo sabe. E ele faz tudo para não ter culto de oração coletivo. Eu estou pensando, sabe o quê? Quando a gente alugar essa tenda, um culto de domingo vai ser só de oração. Só de oração. 1 hora de oração. E uns louvorzinhos no meio.
Veja, irmãos, por favor, no capítulo 4, uma vez soltos, versículo 23. Uma vez solto. Perigo crente solto. Quando você está solto, você vai para onde? Hein? Sábado à noite? Os embalos de sábado à noite? Quando você está solto, você faz o quê? Diz que eles ficaram soltos. O que eles fizeram? Procuraram os irmãos e lhe contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Aí, ouvindo isto, o quê? Unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram. Olha que coisa linda. Eles saem da prisão, a primeira coisa que eles procuram é ir onde o povo de Deus está o quê? Orando. Eles fazem uma oração maravilhosa. E veja no versículo 31. Vamos ler juntos? Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam. Veja, todos ficaram cheios do Espírito Santo, não somente os apóstolos. Você já pensou a gente fazer aqui uns cultos de oração para a gente ser cheio do Espírito Santo descer aqui e manifestar a presença dele na nossa vida? Pois é. Nós precisamos fazer isso. Palavra sem oração é palavra sem poder. Veja, lá em Atos, capítulo 12, versículo 5. Atos 12, 5, o que diz aí? Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja, o quê? A favor dele. Meus irmãos, tudo era resolvido. A igreja enfrentava os seus problemas, as suas ameaças, os seus desafios, as suas necessidades, através da oração. Preste atenção. Orar juntos é a chave para solucionarmos os nossos problemas, os nossos desafios, as nossas ameaças. Se nós nos dispusermos como igreja a ser uma igreja de oração, você vai ver Deus agindo de uma forma extraordinária. Tem muitos exemplos. Atos 13, 1 e 2. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, do tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho o quê? Chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. A liderança estava reunida com a igreja para ter o direcionamento de Deus para começar a obra transcultural, para começar a obra missionária. Não existe, meus amados irmãos, obra missionária sem oração. E sem oração o quê? Coletiva. Quero ler só mais um texto. Colossenses capítulo 4. Colossenses capítulo 4. Verso 2. Havia um hábito também na igreja, e Paulo é um professor nisso. Ele não somente orava, mas pedia que a igreja o quê? Orasse.
E ele diz aí, Colossenses 4:2, perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou o quê? Para que eu manifeste como devo eu fazer. A oração abre portas, a oração capacita os missionários, a oração faz com que nós reconheçamos diante de Deus a nossa dependência. Onde foi que os apóstolos, os discípulos aprenderam isso? Aprenderam lá com Jesus. A palavra oração aparece 37 vezes nos evangelhos, às vezes repetido. Mas veja lá, Mateus 7:7. Mateus 7, a partir do versículo 7. Jesus, no capítulo 6, ensina o povo a orar. Mas, no capítulo 7, ele vai nos incitar à oração. E ele vai nos incitar justamente à oração coletiva. Vamos ler juntos? Pedi, verso 7. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. O qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra, ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celeste, que estás nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Preste atenção que o texto está todo no plural. Jesus está falando e nos incitando a orarmos o quê? Coletivamente. Mateus 18, versículo 19, Jesus fala: vamos ler juntos? Mateus 18, 19. Em verdade, também vos digo, que se dois entre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-ás concedido por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Alguns chamam oração da concordância. Mas veja bem que há um poder que se manifesta quando a igreja se reúne para orar. A oração, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, e aqui é uma interpretação pessoal, e quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Significa que a palavra está unida à oração. E aquilo que Deus uniu, não separe o homem. E aqui, se você observar bem, no versículo 6, a igreja escolhe, e no versículo 8, apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes o quê? Orando, lhes impuseram o quê? As mãos. Todos oraram, todos os apóstolos oraram com a igreja naquele momento, reconhecendo o ofício de diácono daqueles irmãos que foram escolhidos. Por que a gente escolhe pastor ruim e presbítero ruim? Hein? Não ora. O povo presbiteriano reclama. Vai contratar um pastor, aí chama 3 ou 4 para pregar. O cara, se não for bobo, ele prega o melhor sermão da vida dele. Aí 15 dias depois tem uma assembleia. Aí o cara é eleito.
o princípio bíblico não é esse. O princípio bíblico é de que nós não devemos tomar decisões na vida da igreja, na nossa vida pessoal, sem o quê? Oração. Há um poder que se manifesta quando a igreja se reúne para orar. Tem um pessoal que quer discutir muito teologia da oração. Você já leu algum livro sobre oração? Aqui, alguém já leu? 7 passos para orar direito. Tem uns que falam assim, orando segundo a vontade de Deus. É desse jeito. Quando a gente ora, irmãos, quando a gente ora, a gente está dizendo para Deus que a gente não sabe, que a gente não pode e que a gente não tem recursos. A oração é uma declaração de incompetência, de pobreza, de insuficiência. Os crentes que mais oram são aqueles crentes que sentem mais a dependência de Deus. Não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, assim diz o Senhor. Tem uns versículos na Bíblia que eu gosto muito sobre oração, porque eu quero dizer o seguinte: tem uns presbiterianos bem conservadores que dizem que a gente não precisa orar muito não, porque Deus já conhece todas as nossas necessidades antes que lhe o peçamos. Aí ele fala, então não vou pedir, porque ele já sabe. Uma coisa é ter de Deus pelo cuidado paternal. Você tem filhos, você não pergunta ao seu filho se é para fazer feira, se é para encher a geladeira. Ele quer acordar, comer e reclamar. E nós somos assim. Vivemos uma eterna adolescência espiritual. Nós achamos que Deus está para nosso serviço. E oração é impor para Deus que a nossa vontade seja feita aqui na terra e lá no céu. Mas veja essa promessa. Eu queria que você lesse Isaías 65, versículo 24. Isaías 65, versículo 24. O que diz aí? E será que antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Eu gosto desse versículo porque é o seguinte: Deus, quando quer dar as coisas para nós, Ele põe a gente para orar. Mas a resposta já está dada. A resposta já está garantida. O duro é que nós queremos muitas vezes na nossa hora. Por isso que Jesus diz lá naquela parábola que nós devemos orar sempre e nunca o quê? Esmorecer. Nós não podemos desistir de orar. A resposta já está garantida. A bênção já está vindo. Agora chega no tempo de Deus, na hora de Deus e na hora que você necessita. Às vezes na 4ª vigília da noite. Depois de você já ter se desesperado. Deus, quando quer nos dar as coisas, Ele põe coisas na cabeça da gente. Sabia disso? Você acha que Deus não é o pai das ideias, não? Deus quer lhe dar uma casa. Você acorda um dia, encucado que tem que comprar uma casa. Não exagera também, né? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Quando a gente se agrada de Deus, quando o nosso coração, quando nós reconhecemos Deus em todos os nossos caminhos,
Ele vai abençoar. Ele tem prazer em nos abençoar. Então, esse texto de Isaías, para mim, diz: antes que clamem, eu responderei, estando eles ainda falando, e eu o que? Os ouvirei. Deus está pronto para ouvir todas as nossas orações. Aí você diz: pastor, mas eu não sei orar direito. Ninguém sabe. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. O que diz versículo 26? Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira com gemidos o quê? Inexprimíveis. Nós não sabemos orar como o quê? Convém. Então, não adianta fazer curso de oração. Você tem que orar. Você tem que pedir ao Espírito Santo: me ajuda aqui a orar. A gente sabe que a gente deve se dirigir ao Pai. A gente sabe que a gente tem que orar com humildade. A gente sabe que a gente tem que orar em nome de Jesus, porque nós vamos sacar do banco celestial no saldo dele, não é no nosso. Nós não temos saldo lá. Mas o que é interessante, nós não sabemos orar como convém. Mas Paulo diz: sabemos. Veja que coisa linda ele coloca aqui. Versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados. A gente ora pensando que nós sabemos o que nós estamos pedindo. Lembra quando a gente estava orando para comprar os galpões lá no Jaguaré? E não entrava dinheiro? E eu zangado com Deus? A gente quer forçar a barra. Mas até mesmo as orações que Deus diz não, cooperam para o nosso bem. E Deus, Ele tem uma coisa que é especialista para mim e para você. A gente apronta umas burradas na vida, né? A gente toma decisões erradas. Aí, quando não dá certo, você não orou antes de tomar decisão. Aí você ora depois para Deus consertar. Quem já fez isso aqui? Levanta a mão. A gente não ora para pedir discernimento. A gente não ora para tomar decisão. A gente cria a complicação e diz: Senhor, tem piedade de mim, resolve, Senhor. E diz o texto que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama o Senhor, todas as coisas que acontecem na sua vida estão dentro de um projeto de Deus. Tudo vai cooperar para o seu bem, até mesmo os seus fracassos, as suas derrotas. O nosso Deus é o Deus que dá. O nosso Deus é o Deus que tira. E tira na hora que Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Ele é o Deus que preserva, mas Ele é o Deus também que restitui. Foi assim na vida de Jó. Mas o que eu queria mesmo é desafiar a igreja, para a gente ser uma igreja de oração. Para você colocar na sua agenda os cultos de oração. Você sai daqui hoje dizendo assim: onde houver 2 ou 3, aí você diz: eu quero ser o terceiro. 2 ou 3.
Jesus sabia que o coro para oração é tão difícil, que o diabo ataca tanto a gente, para a gente não orar. Você vai orar, começa a orar, daqui a pouco sua mente dispersa. Você acorda, está com insônia, vai orar, aí vem o sono. É assim ou não é? É desse jeito. Você põe uma agenda de oração, aí acontecem coisas que estragam a sua agenda, porque o diabo sabe do poder que existe quando um crente está de joelho na presença de Deus. E você imagina a igreja. Não foi a igreja que mandou o anjo, foi a igreja que orou ao Deus Todo-Poderoso, e o anjo foi enviado, porque ele dará ordens aos seus anjos a teu respeito. Vamos, irmãos, colocar na nossa agenda. Vida particular é com você, mas entenda que os cultos de oração da igreja são importantes para a vida da igreja. Amém? E que nós possamos experimentar, através desses cultos coletivos de oração, a presença de Deus, os milagres de Deus, a unção de Deus, a transformação de Deus, o quebrantamento, o avivamento. Tudo pode acontecer quando uma igreja se dispõe a orar. Amém?